E aí, meus amigos, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Ed. Hoje vamos falar sobre a série da Star Plus Shogun, que eu vou resumir bem essa série, que é um inglês chegando no mundo do Japão e se ferrando, porque assim, ele entrou num vespeiro, porque lá já tá acontecendo uma guerra civil quase ali, porque o Shogun era um líder que organizava tudo ali no Japão, só que ele morreu, e o seu descendente ainda é muito jovem para tomar o controle, então foi criado assim... Foi dividido o poder do Shogun, o Shogunato, né? Foi dividido ali entre vários regentes. Vários regentes aí, várias famílias ali. Então, para não houver, como ele sempre tinha medo, o Shogun, guerra civil entre eles ali. Então, ele decidiu dividir o poder para cada um em igual. E outra, quando decidissem fazer alguma coisa, entrassem em um consenso entre eles. Sempre voltar, né? Só que assim, esse primeiro episódio é mostrando o Toranaga, que tá sendo quase expulso desse regente aí, porque as pessoas perceberam que ele tá agindo de uma má fé por trás. Só que assim, isso aí é tudo uma desculpa pra eles, tirar ele lá dali, porque eles sabem que ele é muito poderoso. E sabe que ele era o queridinho do Shogun. Porque eles, não, eu tô vendo aí que um dos filhos tá casando com tal, você tá conversando com sei quem aqui, como se estivesse formando uma aliança, então você tá indo contra a gente. Então, vamos votar aqui para você sair. É a ganância ali que tá... Não, peraí. Eu sou forte. O outro vai ser mais forte do que eu? De jeito nenhum. Vamos lascar ele. Só que precisa todo mundo votar. E deu ainda uma chance a ele para investigar ainda mais sobre esse assunto. Deu alguns dias. E aliás, se ele for expulso, todo mundo do clã dele vai ser morto. Todo mundo que tá seguindo ele. E nesse meio termo dessa confusão aí, que a gente já sabe que tá instaurado, aparece um navio com um inglês dentro. E eu vou dizer uma coisa, esse inglês entrou no momento errado aí nesse Japão, viu? O cara, primeiramente, fala que é comerciante. Beleza. Comerciante, tá navegando, tá... Como é que se fala? Indo em vários lugares. Indo em vários lugares, e também ele escolheu aquele lugar ali, aquela rota, por conta deles estão em guerra com os portugueses, né? Ele não ia, como é que se fala? Passar pela área dos portugueses, claro, ele tomou uma rota diferente e acabou chegando ali. Assim, entre aspas, foi o que ele tava falando, né? Porque ele diz assim que ele estava indo nas bases dos portugueses para conhecer mais e ver onde são essas bases. Só que assim, um dos caras que pega ele, conversa com ele, dentro do navio ele descobre um diário deles. E como se ele estivesse atacando essas bases. Então fica meio confuso ainda essa parte dele, se realmente ele só tava olhando a base, observando, ou se ele tava atacando. E esses portugueses estão já entranhados no Japão. Há muito tempo. Comendo pelas beiradas. É a mesma coisa que ele fez aqui no Brasil. Chegou lá com os tesouros, uns tesouros aqui pra vocês. E nós, conhecimento aqui pra vocês. E nós, como não tinha conhecimento do mundo vasto, né? A nossa população na época, e foi deixando. E olha... a molezinha que aconteceu. E é a mesma coisa que ele tá tentando fazer aqui com o Japão. Porque quando esse inglês chega, faz um reboliço. Porque todo mundo quer saber o que ele sabe. E por que os portugueses odeiam tanto ele. Porque quando descobriram que esse navio que foi achado era dos ingleses, os portugueses já começaram a agir com os aliados do Japão ali. Dizem, olha, esse não presta, vamos matar ele, tem que matar. Dizendo que ele era um pirata, já para ele matar, para ele ser morto. Só que esse Toranaga, que é esperto e já tá nesse meio termo aí de ser expulso ou não, então, tem algumas coisas aí com os que não tá batendo. E eu tô tentando aqui ganhar votos, então se eu trazer esse cara pro meu lado, então vai ter um reboliço ali na hora dos votos, porque tem algumas pessoas ali que também são aliadas portugueses. Os portugueses têm alguma coisa com ele, então chega pra cá e começa a conversar, e ele começa a explicar que os portugueses já disseram pro mundo todo que o Japão pertence a eles. Não, mas é complicado mesmo. Os reinos que, como ele falou lá, quando ele desenhou, tá? Me explica aí, desenha aí, eu quero ver. Olha, daqui, aqui, olha. O rei desse faz parte desse, esse aqui faz parte desse aqui, esse aqui faz parte desse reino aqui. Tudo que tá aqui é dele. E se não for dele, conquiste pra ser dele. É aquela coisa, tomar a força, né? As terras de outros. Realmente é uma coisa de se pensar como era naquele tempo, né? As conquistas, as lutas, as batalhas, famílias de gerações que viviam
naquela área ali, que eram praticamente em paz com eles mesmos ali. E mesmo assim, sendo massacrados por conta de uma pessoa gananciosa, porque eu falo mesmo, de pessoas gananciosas, que o reino é meu, isso aqui tudo é meu. Poxa! E eles sabendo disso tudo, eles como é a história, então quer dizer que eles estão aqui para ser os nossos futuros inimigos, então vou ter que agir, porque a gente sabe que, como já foi falado aqui, ele era o xodózinho lá do Shogun, e aparentemente ele é o que tem mais empenho e mais influência em cima das pessoas. Então, ele vai ter que agir, porque ele deixou de ter esse cargo de ser Shogun, porque pra ele ia ter uma guerra. Só que no final das contas vai acontecer a guerra, mesmo ele não querendo esse cargo, mesmo ele não querendo esse fardo. Então, já que ele descobriu essa coisa, então esses 2 primeiros episódios já deixou a gente muito curioso pela guerra que vai acontecer e pelos assassinatos que vão acontecer, porque a gente já vê um pouco disso aqui. Porque você sabe, né, que realmente o pessoal lá manda assassinos pra lá pra matar não o rei, mas matar o inglês, entendeu? Ele já percebeu isso e já disse, não, eu estava nos aposentos do inglês, por isso que eles vieram me atacar, e ele estava nos meus aposentos, tá entendendo? É aquela coisa de, poxa, então, eles querem calar ele. E por quê? A mentalidade, por que quer calar ele? Porque aí tem coisa. Porque o que indica aqui, os portugueses querem acabar com ele porque eles sabem que eles estão ali para que o Japão seja dominado. Então ele não quer que essa informação espalhe. Só que o cara já sabe, então ele vai usar isso a seu favor. Como ele usou todo esse esquema para pegar o cara, para ter mais tempo, para que os votos não acontecessem. E eu gostei muito desses 2 primeiros episódios, como mostra as pessoas usando a fé para conquistar os poderes. Porque assim, os ingleses estão em guerra com os portugueses em questão de fé em si, e não assim em questão de ter poder um ao outro, porque eles estão usando a fé das pessoas contra isso. E eles acreditam no mesmo Deus, só que com ideologias diferentes. Já ia falar, só com ideologia diferente. Não o Japão é totalmente diferente, a gente sabe disso. É uma coisa totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente. E por conta disso nós vemos realmente que a fé move essas pessoas aí. É igual o inglês. O inglês olha pro padre lá, vocês católicos, ele fala, católicos, né? Aí ficou aquela dos cristãos, católicos, eu olho assim, poxa, velho. Essa parte política todinha da série aí eu gostei bastante. É interessante que a série tem uma evolução crescente, porque as coisas vão acontecendo, você vai entendendo aos poucos, e o negócio vai escalando. Quando chega no final do 2º episódio, quando tem essa parte aí do assassinato e tudo, você diz, eita, menino, só os Ronin, né? Como falam os Ronin lá, que, sério, samurai, velho. É uma coisa que eu gosto, velho. Assim, coisas de época, samurai, espada, eu amo. O que me complica mais é esses termos políticos, essas tramoiazinhas por trás, que às vezes eu não assimilo tão bem. Mas realmente a gente vê tudo, tintim por tintim, bem explicadinho ali, dizer, poxa, vai acontecer coisa. E você sabe que vai ser um negócio bem grandioso quando realmente acontecer uma guerra, ou realmente a gente vê um ato assim grande, porque a série parece um filme em si, a produção, você vê que ali realmente foi gastado o orçamento, como fosse um nível Game of Thrones assim. Não, mas porque a ambientação de toda a série aí é muito boa, como se você realmente imergisse naquela época. Com certeza, e você vê a diferença de ideologia, de costumes, né, entre os dois. O inglês é de um jeito, os portugueses é outro. Os portugueses é outro, você vê o Japão totalmente diferente também e tudo mais. Cara, você vê a cultura de cada um ali e se entrepondo entre elas ali. É muito interessante isso. Alguns já querendo ser católicos, né, que já tem aquela fé, e outros que... isso não faz nada. Fica zombando. Fica zombando e tudo mais. Realmente mostra vê, e hoje em dia a gente vê isso também. Hoje em dia a gente vê tudo isso. Só que lá de maneira diferente. De lá é mais bem assim. Intensificado. Bem intensificado. Gera até morte. Só que eu acho interessante isso, que os portugueses conseguiram mexer com algumas pessoas ali, trazendo eles para a religião e fazer o que eles querem. Porque, aparentemente, as pessoas nem necessariamente tinham uma fé em si, eles só estavam usando a fé a favor das coisas dele. É o que sempre que dá a entender quando a gente vê esses retratos. Então eu quero ver mais desenvolvimento disso aí, no decorrer dos episódios. E nessa questão assim de costume e tudo, eu gostei também da cena que a gente vê o inglês lá, que algumas pessoas disseram, ó, tá aqui as mulheres pra dar banho em você. Eles, dá banho? Eu já tomei banho há 2 dias atrás. Dá 2 banhos por semana?
Não, você quer que eu tenha caganeira? É resenha demais. Eu digo, olha o negócio da situação. Porque hoje em dia a gente sabe, né? Uma pele limpa, cheirosinha, né? E pá. Mas antigamente a caatinga era o que prevalecia. Mas aí já dá pra entender que os japoneses são cheirosos. Não, realmente é aciado com o banho. Eu acho que eu sou meio japonês por conta do banho. Eu tomo banho 3 vezes ao dia, às vezes 4. Mas também o calor desse do Nordeste. Calor do troço, velho. E também, assim, o que eu achei interessante é a questão do idioma. A dificuldade que é para ele se relacionar com as outras pessoas por causa do idioma. E ele sabe um pouco do português. E algumas pessoas ali, já que tem, assim, algumas doutrinas do cristianismo e sabe o português, então ele fica fazendo essa tradução para todo mundo que tá ali, porque a série é falada no japonês. Isso. E eu gostei bastante. Assim, quando começou, eu digo, mas eu não botei em português. Por que tá falando desse jeito? Depois eu percebi, entendi. Tem que ter a diferença entre a linguagem deles, entre a linguagem falada do Japão e a linguagem do inglês, que é o português lá e tal. Que é o português de Portugal que eles falam ali. Mas só que... A gente tá vendo dublado. Só que nas partes japonesas eles realmente deixaram ali o japonês. E na parte que os caras falam em inglês, eles dublam. Só que assim, na parte que eles vão falar em português de Portugal, eles não falam a palavra em português de Portugal. Ele fala continuando em inglês. Só que eles dizem que estão falando em português de Portugal, mas a gente sabe que os americanos lá não têm o costume de estar lendo legenda. Então eles não querem fazer que o cara lá fique falando português de Portugal. Então deixa tudo em inglês mesmo. Só diga que ele tá falando. Que é o normal de sempre, dos filmes, de série. Porque todo mundo já sabe aí, quem está assim mais ligado, os americanos preferem fazer um remake de um filme estrangeiro do que botar lá uma legenda para assistirem. Porque a gente já está acostumado realmente. a ler a legenda, ver coisas de outros idiomas. Não se importa. Mesmo perdendo um pouco o foco da imagem, porque realmente a gente, quem lê legenda perde o foco um pouco da imagem, mas mesmo assim já é um costume de relacionar os dois ali. Mas assim mesmo, quando tem uma boa dublagem, eu prefiro uma boa dublagem. E esses 2 primeiros episódios foi mais para apresentar os personagens, apresentar essas intrigas, apresentar também as pessoas que são comandadas pelos esses lords. As pessoas de confiança de cada um. Porque a gente vê que o cara que é o braço direito do Toranaga tem uma nora, e essa nora sabe falar português, e que ajuda o nosso querido lá a traduzir. Só que a gente já sabe que essa menina vai ter algum caso com esse inglês, porque já tem um certo algum certo indício, né? Porque a gente percebe que o marido dela é muito rígido. Mas porque, assim, naquela época, eles eram rígidos mesmo. Era negócio de orgulho, essas coisas assim, honra também, eram rígidos. Então eu quero ver mais sobre isso, porque ela é católica, ela se converteu. Então ela vai ver, assim, ideologia dele e possa compreender por que ele tá agindo assim também. Porque ela tem uma certa repulsa com ele. Então vamos ver todo esse dilema nos próximos episódios. Então, pessoal, é uma boa série. Vocês não vão, assim, ficar desgastados de assistir. Eu não fiquei, pelo menos eu não fiquei. Atrás de outro. Pronto, isso mesmo. É uma coisa atrás de outra, como você fala, em escadinha e vai combinando, vai juntando tudo. E é bem interessante. Todo o formato, toda aquela história deles lá, as explicações, bate direitinho. É uma época que realmente o poder político com a religião tava bem, estavam juntos, de mão dada ali. Não, vamos usar a fé. Vamos usar a fé para ficar tal coisa, tal finalidade. E para você que gosta, assim, de tramas políticas, esse tudo assim, de traição e tudo mais, essa série é perfeita. Teve uma cena lá que eu fiquei, puxa merda, essa cena que vai aparecer agora, hein? Que o cara tava tendo... É porque naquela época não tinha o X-Vídeo, aí... Quer que eu pare? Continue! Que ele tava fazendo ao vivo ali. Enfim, se inscreva no canal, porque se esse vídeo tiver boas visualizações, a gente vai continuar aqui trazendo as análises desse simples espectador, né? Um simples espectador. Espectadores, pronto.